Prazer, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário no qual você está acompanhando aqui essa apresentação. O seminário de hoje que eu vou apresentar aborda o tópico de linguagens livres de contexto, ou também conhecido pelas siglas de LLC. O professor docente dessa disciplina de aspectos teóricos da computação é o professor Fábio Silveira Vidal, e eu, discente, aluno Guilherme Rocha Lima, vou conduzir a apresentação desse projeto. Aqui está o sumário, no qual está presente os tópicos principais dessa apresentação. No começo, eu vou apresentar uma introdução sobre quem é Noam Chomsky e a hierarquia de Chomsky. Depois eu vou falar sobre gramáticas livres de contexto, que esses dois tópicos são bem importantes para poder entender o que será o terceiro tópico, que é linguagens livres de contexto. O quarto são pontos positivos e negativos, e o quinto é a conclusão de toda essa pesquisa. Pois bem, antes de tudo, quem é Noam Chomsky? Bem, Noam Chomsky é um renomado intelectual norte-americano, nascido em 1928. Ele é famoso por conta da sua influência em várias das suas áreas de formação, sendo elas aqui já listadas linguista, filósofo, cientista cognitivo, ativista político e escritor norte-americano. E no quesito de ativista político, ele tinha umas opiniões bem controversas quanto ao imperialismo americano, capitalismo e coisa do tipo. Como já citado, ele nasceu em 1928 e ele foi um dos responsáveis pela classificação de linguagens formais, que acabou levando o seu nome junto a ela, que no caso é chamado de hierarquia de Chomsky. Mas, prosseguindo, o que seria a hierarquia de Chomsky? Bem, aqui tem uma imagem representativa sobre os quatro tipos principais, sendo que aqui está listado a partir do 0, 1, 2 e 3 da, da classificação de linguagens que foi proposta pelo Noam em 1956. Essa classificação organiza as linguagens formais em quatro tipos principais, com base nas propriedades das gramáticas que elas geram. Essas classes, elas são numeradas de forma decrescente, da mais simples para a mais complexa, sendo ela a tipo 3, 2, 1 e 0. Pois bem, agora, falando um pouco sobre a restrição delas. Como citado antes, o tipo zero, como está em ordem decrescente, é o tipo mais irrestrito, ele não tem tantas restrições, prosseguindo para o tipo um, tipo 2 e tipo 3. A gramática com estrutura de frase, ela não tem nenhum tipo de restrição imposta à gramática. Elas são geralmente as linguagens mais amplas possíveis que você pode se obter, e elas são chamadas de linguagem recursivamente enumeráveis. Então, por exemplo, só com um simples subconjunto dessa gramática de estrutura de frase, é possível você já definir um idioma inteiro, por exemplo, o português ou um inglês da vida. O tipo um ele já começa a limitar um pouco mais esse escopo. Ele já impõe, nele você já pode impor alguns tipos de restrições. Então, quando você toma uma determinada forma sequencial daquela gramática, ela vai gerar outra forma sequencial. Ou seja, a substituição, a produção que você vai gerar. Ela não pode reduzir o tamanho da forma sequencial que vai ser gerada, e nessa gramática ela é sensível ao contexto. Então, você nunca pode encolher ou diminuir o tamanho da sua forma sequencial que você está gerando por meio da produção aqui, e aquela questão de sempre ter a setinha para poder definir o que está sendo gerado ou não, o lado esquerdo, ele sempre tem que ser maior ou igual ao lado direito. Mas eu não quero ter que abordar tanto esses dois aqui, eu não quero ter que adentrar tanto, porque os dois principais vão ser as gramáticas livres de contexto e as gramáticas regulares. Eu só quero dar um contextozinho mais básico aqui em cima desses dois. Então, prosseguindo aqui para o próximo, a gente tem gramáticas livres de contexto. Pois bem, o que que são elas? As gramáticas livres de contexto, elas são um formalismo matemático usado na teoria da computação para descrever a estrutura de linguagens formais. Elas consistem em um conjunto de regras na produção que definem como sequências de símbolo podem ser combinadas para formar cadeias válidas em uma linguagem. Essas gramáticas, livres de contexto, elas são caracterizadas por permitir regras de produção em que um símbolo não terminal pode ser substituído por qualquer sequência de símbolo terminal e não terminal.
sem levar em consideração o contexto em que ela aparece. Então, isso acaba tornando ela mais poderosas que as gramáticas regulares e permitindo descrição de linguagens mais complexas. E ela, assim como citado anteriormente aqui sobre as gramáticas sensíveis de contexto, elas também têm que manter aquela mesma estrutura de regra, que o item aqui do lado esquerdo, ele não pode acabar ficando menor do que o do lado direito. Ela não pode reduzir o comprimento da sua forma sequencial. Então, é uma regra que também se aplica aqui. Prosseguindo, então, aqui a gente tem um formato de regra, para poder entender melhor isso daqui. Aqui a gente pode dizer que as produções gramáticas elas devem obedecer às restrições impostas às gramáticas sensíveis ao contexto, e que elas tenham aqui, por enquanto, elas estão seguindo o formato. A leva em alfa, que é a forma sequencial que eu tenho gerado a partir de A, e A é uma variável gramática, ou seja, ao lado esquerdo eu sempre tenho uma variável que vai gerar uma forma sequencial. A é um símbolo não terminal e alfa é uma sequência de símbolos não terminais, ou pode ser também terminal, depende. Agora aqui está um exemplo de regra. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem que nessa regra S contém o if, e, then, s, else, s, que no caso aqui o S é um símbolo não terminal que representa uma instrução de linguagem de programa, uma linguagem de programação. E o if, o then e o else são símbolos não terminais, ou seja, palavras-chave específicas da linguagem que indicam o início da condição e o comando condicional do if, then e o else. O E é outro símbolo não terminal que representa uma expressão condicional, que geralmente é avaliada para determinar qual ramo do comando condicional vai ser executado. Então, é tudo isso. Expressa um conjunto de instrução. Você tem literalmente S contendo toda a estrutura de um if-else aqui dentro desse item. Prosseguindo para a aplicação prática das gramáticas livres de contexto, em linguagem de programação. Nas linguagens de programação, as gramáticas livres de contexto são normalmente usadas para definir a sintaxe de uma linguagem, ou seja, a regra que vai determinar a estrutura correta de um programa. É, Cada construção sintática, como as declarações, expressões condicionais, loops, tipo for e for each, é definida por meio de regras de produção em uma gramática livre de contexto. Por exemplo, uma regra de produção que poderia definir a estrutura de uma instrução condicional, tipo if, then e else, que foi citado aqui anteriormente, é, pode ser utilizado ou uma declaração de uma função, uma atribuição de variável também, tipo variável A recebe 15 e por aí vai. É uma regra de funcionamento. Agora sobre análise sintática de textos, que nessa parte as gramáticas livres de contexto elas são usadas para descrever uma estrutura gramatical de frases e sentenças em linguagem natural. Então, por exemplo, em processamento de linguagem natural, podemos utilizar as gramáticas livres de contexto para definir as regras de produção, que descrevem como diferentes partes do discurso podem ser combinadas para formar frases gramaticalmente corretas. E quando eu digo discurso, eu estou me referindo a substantivos, verbos, adjetivos que vão formar o nosso idioma, língua portuguesa. Essas gramáticas são úteis para sistemas de análise de texto, como corretor ortográfico, que a gente utiliza bastante nos nossos celulares, sistemas de tradução automático, que tem no Google Translator, e também tem, por exemplo, sei lá, a própria ferramenta do YouTube, que tem onde é uma ferramenta de tradução simultânea para diferentes idiomas, em vídeos que não já vêm com essa ferramenta nativa, sistemas de pergunta e resposta, e por aí vai. E na construção de compiladores e interpretadores. As gramáticas livres de contexto são a parte fundamental na construção de compiladores e interpretadores. Elas são usadas na fase de análise sintática para verificar se o código-fonte realmente está sintaticamente correto e para construir uma árvore de análise sintática, uma árvore de derivação. E durante essa fase, quer dizer, o compilador, o interpretador, ele aplica regras de produção da gramática para reconhecer se a estrutura do código-fonte
e identificar os diferentes elementos sintáticos, como as declarações, expressões, operadores e por aí vai. Então, em resumo, essa daqui são as aplicações geralmente práticas da gramática livre de contexto, geralmente em linguagem de programação, em análise sintática de texto e também em compiladores e interpretadores. Tem outros itens que também podem ser citados, só que eu optei por citar esses três principais aqui. Bem, prosseguindo, agora sobre linguagens livres de contexto. Para explicar a linguagem livre de contexto, foi necessário antes citar todas as informações sobre a gramática livre de contexto. Por quê? Como já dito anteriormente, a gramática livre de contexto é uma notação formal composta por um conjunto de regras de produção, que descrevem como construir uma sequência válida de uma determinada linguagem. E essas sequências utilizadas são as linguagens livres de contexto, é o que é gerado a partir da gramática. Então, uma linguagem livre de contexto é uma sequência de símbolos que pode ser gerado por uma gramática livre de contexto. Ou seja, uma linguagem livre de contexto, ela só pode existir se existir também a gramática livre de contexto que a descreva. Então, essas são as relações entre as duas. E algumas características da linguagem livre de contexto é que ela permite a descrição de estruturas hierárquicas, ela são mais expressivas do que linguagens regulares, que são dos autônomos finitos, A e B, elas conseguem um nível de complexidade e expressividade maior do que eles, e podem representar recursivamente estruturas aninhadas, que são estruturas de alguns documentos HTML e XML. Bem, continuando. Aqui, a gente está denotando um conjunto de elementos, onde N representa a estrutura de sequências de parênteses balanceados, onde N é um número não negativo. E logo em sequência, a gente está separando a descrição da linguagem à esquerda, está vendo a separação, das descrições sobre os elementos à direita, que é essa parte daqui. E a gente está especificando que n deve ser maior ou igual a zero. Então é basicamente uma condicional que está dizendo que o valor n tem que ser maior ou igual a zero aqui. Bem, agora sobre os pontos positivos quanto ao uso das linguagens livres de contexto. Começando, a gente tem a expressividade aprimorada, no qual as linguagens livres de contexto oferecem uma expressividade mais avançada do que as linguagens regulares, e elas podem escrever estruturas complexas e hierárquicas, permitindo, assim, a representação de padrões de dados e textos com a maior riqueza e flexibilidade. A gente também pode citar a modelagem de linguagem de programação, no qual as linguagens livres de contexto são amplamente utilizadas na modelagem de linguagem de programação, e elas são fundamentais na definição da sintaxe de linguagem de programação, permitindo especificar a estrutura gramatical dos programas de forma precisa e formal. A gente também pode citar a construção de compiladores, que, nesse caso, na construção de compiladores, as linguagens livres de contexto desempenham um papel crucial. Elas são usadas para definir a gramática da linguagem de origem, no caso, a linguagem fonte, e facilitam a análise sintática durante o processo de compilação, ajudando a transformar o código-fonte em algo executável, literalmente um código executável. Sobre a facilidade na compreensão e manipulação, as linguagens de contexto elas são mais fáceis de compreender e manipular do que modelos mais simples, como em linguagens regulares, e elas oferecem uma estrutura mais abrangente para descrever a sintaxe de uma linguagem, o que facilita a compreensão e a implementação de sistemas de processamento de linguagens. E por último aqui, que eu gostaria de citar, a análise de linguagens naturais, que além da aplicação em linguagem de programação, como a gente já citou antes, as linguagens livres de contexto, elas também são utilizadas em análise de linguagem naturais, como o processamento de linguagem natural, que no caso também é chamado de PLN, e elas ajudam a descrever a estrutura gramatical de sentenças em linguagem natural, facilitando a análise e interpretação automática desses textos. Bem, e agora para poder finalizar essa apresentação, uma conclusão geral sobre tudo que a gente falou. Então, voltando um pouco atrás sobre a hierarquia de Chomsky,
A hierarquia estabelece uma classificação das gramáticas formais em quatro níveis, com as gramáticas livres de contexto ocupando um lugar central nessa hierarquia. E quanto às gramáticas livres de contexto, elas são uma ferramenta poderosa na teoria da computação, permitindo a descrição de estruturas sintáticas em uma variedade de contextos, desde linguagem de programa até linguagem natural. E quanto à importância das linguagens livres de contexto, essa importância reside na sua capacidade de modelar e compreender padrões complexos em dados e textos, oferecendo uma estrutura formal para descrever a sintaxe de sistemas de linguagem. Então, elas são fundamentais na modelagem de linguagem de programação, na construção de compiladores, no processamento de linguagem natural e entre várias outras aplicações na ciência da computação. Então, em resumo, foi isso. Para poder chegar no tópico de linguagens livres de contexto, eu tive que explicar tudo isso anteriormente, que era o caso da hierarquia e das gramáticas livres, que vem posterior a esse conteúdo. E aqui tá algumas referências, sendo que em grande maioria eu utilizei vídeos do YouTube para poder entender um pouco melhor esse tópico, e alguns sites também no qual eu acabei pegando algumas informações que me foram bem úteis. E, bem, é isso, muito obrigado. E eu termino por aqui a minha apresentação. Tenha uma boa noite ou bom dia.